Vieram as finais. Do outro grupo, o Corinthians ganhou o quadrangular. Contra Santos, São Paulo e mais um pequeno lá que eu não lembro qual agora. Roubado. Teve um jogo contra o São Paulo que o juiz assaltou o São Paulo e classificou o Corinthians para jogar a final. Tem gente que fala, eu já ouvi essa conversa, que esse jogo foi roubado porque eles queriam que o Corinthians fosse para a final, não para ajudar o Corinthians, mas porque o Palmeiras comprou o juiz para não vir o São Paulo para a final, porque o São Paulo era muito mais forte que o Corinthians. Então, sabe aquela história do esquema Parmalat, uma invenção da imprensa corintiana? Eles tiveram o desplante de inventar isso, que o juiz roubou para o Corinthians contra o São Paulo para ajudar o Palmeiras. Chegou a final. 6 de junho de 93, um domingo. Morumbi lotado. O peso da fila, meus amigos, era insuportável. O time estava jogando bem? Estava jogando muito. Mas o que a imprensa fez naquela semana que antecedeu o primeiro jogo, nunca se ouviu tanto a palavra fila. Tudo era fila, 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 fila. Isso botava um peso nas costas dos nossos jogadores. Isso tirava a confiança do torcedor. A gente tem esperança, a gente tinha a fome de ganhar o título. Mas ao mesmo tempo, toda vez que essa palavra maldita, fila, vinha e ela era vomitada nos programas de rádio, de TV, nos jornais, era em todo canto essa palavra fila. Porque eles sabiam o peso dessa palavra. O quanto isso revivia os fantasmas da Ferroviária, da Inter de Limeira, do gol de calcanhar do Cláudio Adão, do 15 de Jaú, do Guarani de 78, do Corinthians de 83, de todos os fracassos do Palmeiras nos 16 anos e 9 meses da fila. Mas de alguma forma nossos jogadores não sentiram isso. E vieram para o jogo com muita força. Só que num lance absolutamente cagado, veio uma falta da direita, a bola ia sair pela linha de fundo. O Viola, né, centroavante do Corinthians, ele se atira na bola que ia sair, quase sem ângulo. A bola bate do lado da perna dele, do lado do pé, sei lá onde bate. E o Sérgio, que estava no gol, o Veloso tinha se machucado, também é importante pontuar isso. A história do Sérgio, ele entrou no time em março, mais ou menos, por uma lesão do Veloso, que era absurdamente titular. E por uma questão de manter vestiário, o Luxemburgo bancou ele mesmo com o Veloso já recuperado. Pô, ele roeu o osso aqui, né? Vai tirar ele agora na parte final, quando o Veloso se recuperou? Nem a pau, agora vai ficar o Sérgio. E o Sérgio tinha 21, 22 anos na época. Era moleque. Talvez 23. E ele não foi experiente nessa bola. Ele tinha que ter coberto o canto. O que ele faz? Ele põe as mãozinhas assim, tipo, a bola vai sair. Aí a bola bate no Viola e entra no canto. Imagina você no estádio, naquela situação, né? E aí vem aquele urro lá do outro lado. Para quem foi naqueles clássicos do Morumbi sabe do que eu estou falando. Aquele urro de corintiano. A gente falava, meu Deus. O Palmeiras precisava de resultados iguais. Ou seja, se ganhasse o primeiro, podia perder o segundo. Se ganhasse se perdesse o primeiro, tinha que ganhar o segundo. Com resultados iguais, forçaria uma prorrogação e o Palmeiras jogava pelo empate na prorrogação. Se o Palmeiras ganhasse, ou se qualquer um dos dois times ganhasse os dois, ou ganhasse o primeiro, empatasse o segundo, ou empatasse o primeiro, ganhasse o segundo, era campeão. Resultados iguais, não importa o saldo de gols,
Ou seja, derrota de 1-0 e vitória de 3-0, que foi o que aconteceu? Prorrogação. Na prorrogação, o Palmeiras jogava pelo empate. Então, com esse 1-0, bastava o Corinthians empatar o segundo jogo. Naquele momento. Essa era a conta. O gol deu um baque no time e na torcida. E o Corinthians começou a tocar bola. O Corinthians começou a controlar o jogo. O Corinthians estava ganhando a final e estava controlando o jogo. O Corinthians tinha um time horroroso. Mas era o Corinthians. Era o rival. Era o eterno inimigo. Era o, sabe? E a fila. E a maldita fila. No segundo tempo, o Palmeiras melhorou um pouco. O Vanderlei Luxemburgo olha para o banco. Aquece. Evair estava de volta. Talvez ele não tivesse pronto. Talvez ele tivesse tomado um monte de infiltração. Vai pro jogo que você precisa entrar. Você precisa estar pronto, não é nem para esse, é pro próximo. E o Evair entrou. O Palmeiras melhorou. Começou a sufocar o Corinthians porque o Evair jogava pra cacete. Só que a bola não entrou. O jogo acabou 1-0. Cada torcida vai embora pelo seu lado do estádio. E eu internamente, eu estava confiante. Depois que o Evair entrou, depois do pau que o Palmeiras deu no Corinthians naqueles 20 minutos finais, eu falei assim, pô, precisa só ganhar deles e empatar a prorrogação. Vai ganhar de 1-0, nós precisamos de um gol só. Aí eu me flagrei confiante. Aí eu olhei para os outros que estavam comigo, todo mundo sentindo a mesma coisa. Todo mundo falando, a gente vai matar esses filha da puta na semana que vem. Chega a segunda-feira, dia seguinte, o Viola estampado em todos os jornais. Na hora, eu não vi. Talvez eu tivesse, sabe, botando a mão na cara, né, gol dos caras. Então, eu não vi. Mas hoje todo mundo sabe que ele, quando ele se atira na bola para fazer o gol, e no que ele cai, ele quica, e no que ele quica, ele já dá uma piruleta ali no ar, e já cai de 4, e faz uma cara de porco chafurdando na lama, e começa a imitar um porco chafurdando na lama. E aí foto, estampou todas as capas de todos os jornais e revistas. Vocês calculem o que foi aquela semana. Fila. Os corintianos não sentiram o que a gente sentiu, de que a gente tinha força ainda. Para eles, o fato deles terem ganho o primeiro jogo já era praticamente uma certeza que o título ia vir para eles no sábado. Ah, o Palmeiras vai tremer de novo. Perdeu para Inter de Limeira, vai ganhar do Corinthians. Então era uma certeza tão grande deles. E aquela imagem do Viola. E o Luxemburgo usou isso muito bem durante a semana. A semana durou, foram 6 dias, né? Entre o domingo e o sábado. E aquela semana não passou nunca. 6 dias que pareciam 60. Você contava os minutos pro jogo. Tinha que comprar ingresso. Não tinha internet, você não tinha, né, compra online. Você tinha que ir lá na sede da Federação Paulista comprar ingresso. A fila era única. Então você tinha corintiano, tinha palmeirense ali. Ninguém ia de camisa, porque o pau era feio. Aí você tinha que chegar na bilheteria, né, no bilheteiro. A fila dava a volta no quarteirão. A hora que chegava, talvez passava a tarde inteira ali para comprar o ingresso. A hora que você chegava na bilheteria, você tinha que falar, ó, ingresso para torcida do Palmeiras. E eles falavam a mesma coisa, torcida do Corinthians, porque para sair um pau ali era fácil. Ingresso na mão, frio, vamos para o Morumbi. Cada torcida ia pelo seu caminho.
costume era chegar cedo, tomar umas ali em volta do estádio, entrar cedo para pegar um lugar bom e ficava tomando cerveja lá dentro, porque vendia cerveja dentro do estádio. Até a hora de começar o jogo. Começa o jogo, o Palmeiras começa a arrebentar o Corinthians. E a bola não entra, a bola não entra, a bola não entra. Até que aos 35, 36 minutos, o Zinho pega a bola, tabela com o Evair, recebe de volta. Na entrada da área, ali na meia-lua, ele bate de direita, cruzado. A bola bate na trave e entra. Meus amigos, não existiu, não existe, não existirá nenhum gol em que eu tenha vibrado tanto. Porque pela primeira vez nos meus 22 anos de vida, eu estava vendo o Palmeiras ser campeão com um gol. Bastava não tomar mais gol que o Palmeiras era campeão. Então o Palmeiras precisava sustentar a vitória, segurar o 0-0 na prorrogação e era campeão. Então não tinha mais aquela, pô, tem que fazer um gol, tem que reverter uma situação. Teve isso durante os 12 minutos do primeiro jogo. Quando começou o primeiro jogo, o Palmeiras estava sendo campeão. Se fosse 0-0, 0-0, 0-0, o Palmeiras era campeão. Mas foram só 12 minutos e tinha muito jogo pela frente, então não deu a sensação. No gol do Zinho deu a sensação. Falei assim, puta que pariu, nós estamos jogando muito melhor. E já estamos com o placar que a gente precisa. Agora é só não tomar. Então, naquele momento, foi uma sensação de... o começo da sensação de libertação. E o Palmeiras jogando muito. O Corinthians não pegava na bola. Acabou o primeiro tempo 1-0. Segundo tempo, o Nelsinho me troca o Adil, que era o ponto esquerda, pelo Tupanzinho, que era um meia. Substituição mística. Porque o Tupanzinho era o amuleto e tal, mas não jogava nada. E com isso ele tirou a força ofensiva do time dele. O time dele ficou mais defensivo ainda. No primeiro tempo o Henrique expulso. Henrique, zagueiro do Corinthians. Então já estava com um a menos. E aí o Nelsinho, ele resolve preencher o meio campo. Ele puxou alguém do meio campo para a zaga, ou ele colocou o Ricardo, não lembro agora o que ele fez. Eu sei que essa mexida dele, que ele tira o Adil e coloca o Tupanzinho, ela foi a hora que eu olhei pro lado e falei, ganhamos. Eu pensei, né? Se essa mexida dele, ele cagou no time deles. Nós vamos ganhar. Tá confiante. E no segundo tempo o Palmeiras deitou. O Corinthians precisava fazer um gol para ser campeão. Não chegou nem perto. No meio do segundo tempo, o Edmundo arranca o campo livre pela frente. O Ronaldo sai do gol, desesperado, na intermediária. O Ronaldo se choca com o Edmundo. Ele vai para quebrar o Edmundo, né? E é expulso. Ele forçou a expulsão. A troca do Tupanzinho foi antes do nosso gol, disse o Douglas. Antes do primeiro. Perfeito. Então antes da expulsão do Henrique também. Então foi aquele movimento retranqueiro. Você fala assim, perdeu. Perdeu. E nesse segundo tempo, então, o Palmeiras já estava com um a mais. Ele expulsa o Ronaldo. Formou um bolo, o Tonhão chega lá para tirar o Edmundo do bolo. O Edmundo queria briga, o Edmundo... O juiz expulsou o Tonhão. Então o Palmeiras estava com 10 e o Corinthians com 9. Aí o Palmeiras deitou. Com espaço, né? Com um a mais, cheio de espaço no campo. 2, 3, né? Edilson. Mazinho fez uma puta de uma jogada. Ele entra em diagonal e cruza para o meio. O Evair apara a bola.
chuta, ela bate na trave, volta, o Edilson vem na corrida e estufa a rede. E depois o gol do Evair. 3-0. Na hora que fez 3-0, no 2-0 a gente ainda tava meio se segurando. Puta, vai que dá uma zica, né? No 3-0 eu falei assim, não, ganhamos. Agora é prorrogação. E na prorrogação volta tudo a zero. Esse 3-0 aqui não valeu de nada. Volta tudo a zero, prorrogação 30 minutos, a gente tá com um a mais e o empate é nosso. Mas calma. E começa a prorrogação. Mas você já notava que o outro lado tava... Já não tava, sabe? Ah, fila, fila, fila. Eles estavam pensando, filhos da puta, vão sair da fila em cima da gente. E saímos. Porque aos 10 minutos, o Ricardo comete pênalti no Edmundo. Uma disputa de bola ali na lateral da área. Talvez não dessem nada. O juiz marca o pênalti. O Ezequiel, o volante do Corinthians, roubo, ladrão, não sei o que, xingou, falou um monte pro juiz, fez expulso. Aí o Corinthians com 2 a menos. O Evair que não errava pênalti nunca. Todo mundo. Evair na meia-lua, com a mão na cintura. Evair começa a procurar o César Sampaio, assim. Porque sempre eu perguntei pro Evair isso. O que aconteceu naquela hora? Ele falou assim, olha, sempre que tinha um pênalti, podia ser jogo pequeno, sempre o César Sampaio chegava em mim e falava assim, ó, vai com fé, vai com força, o Senhor está com você. Sabe aquela palavra de fé? Eles que são evangélicos, religiosos. Então era um gesto que confortava ele, que dava confiança para ele. Então ele começou a procurar o Sampaio não aparecia. Ele falou, cacete, eu vou sair daqui enquanto o César Sampaio não chegar. E aí o César Sampaio vai. Depois que o César Sampaio chega e vai, agora eu vou. E nesse meio tempo, como demorou para rolar essa batida, os palmeirenses começaram a ficar cada vez mais aflitos, ansiosos. E todo mundo começou... Teve uma distribuição de apito. Apito de plástico. Todo mundo que estava com o apito ainda, que não tinha mordido, que não tinha arrebentado com o apito, começou a apitar. Do nosso lado e do lado deles, né? Aí quando ele foi para a batida, o nosso lado para de apitar. E todo mundo com as mãos dadas, fazendo uma corrente. Uma coisa que eu tô arrepiado aqui. E ninguém gritou gol antes, e ninguém falou nada antes. Todo mundo só ficou torcendo, literalmente, torcendo a mão do cara que estava do lado. E o Evair deu aquela corrida ritmada dele, pausada, parece que não vai chegar nunca na bola. E ele faz aquele movimento, ele induz o Wilson Macarrão, que era o goleiro reserva do Corinthians, que entrou, porque o Ronaldo tinha sido expulso. O Wilson Macarrão cai para um lado, o Evair bate do outro, um abraço. Ele nem bate no canto, ele bate quase no meio, mas o goleiro já tinha caído, já era. E ele sai, sabendo que fez o maior gol da vida dele. Ele sabia na hora que era o maior gol da vida dele. E um gol de pênalti. E um gol de pênalti como foram os gols mais importantes, acho, da história do futebol. Porque quando todo mundo para ver. E aquele gol foi o gol mais importante, acho que da minha vida, com certeza, né? O gol que eu mais vibrei foi o do Zinho, mas esse foi o gol mais importante. Naquela hora a gente já sabia que a gente era campeão, mas ninguém ousava gritar campeão antes da hora. Isso só foi... Vocês estão aí ainda? Tá, né? É porque aqui tá falando que tem... O contador tá zerado. Mas vocês estão aí ainda, né? Sim, estão aí. Aí foi só tocar a bola. E foram 20 minutos, né? 5 minutos do primeiro tempo da prorrogação, mais 15 do segundo tempo. O Palmeiras com 2 a mais e o Corinthians precisava fazer 2 gols. O Corinthians não passava do meio campo. E foi assim, foram 20 minutos em que a gente, sabe, o filme da fila começou a passar na nossa cabeça. A gente falou assim, acabou.
Acabou, acabou, acabou. Todo mundo pensava isso silenciosamente. Finalmente, finalmente, finalmente. E ao mesmo tempo que a gente queria gritar campeão logo, a gente não queria que aquele jogo acabasse, que tava uma delícia. Aí a gente olhava pro outro lado, era a torcida do Corinthians, destruída. Eles sabiam a vergonha que eles estavam passando, eles sabiam o quanto eles iam sofrer na segunda-feira. Porque eles não deixaram barato na semana, né? O gol do Viola. Ah, mas eles iam e levaram. Ora, foram 20 minutos de, sabe? Sabe aqueles 20 minutos depois que você dá aquela bendada? Mais ou menos isso. Amigos e amigas, a hora que o juiz terminou o jogo, foi uma explosão, sabe? Choro, um riso, com um abraço, e o sentimento de amor pelo Palmeiras, assim, maior do que nunca. E o desabafo, né? Aquele grito de desabafo e festa. E naquela época costumava se comemorar na Avenida Paulista, como se fosse um carnaval, como se fosse Réveillon, como se fosse, né, uma grande festa de comemoração na Avenida Paulista. A Avenida Paulista tomada, trio elétrico. E o mais legal é que foi num sábado, então todo mundo foi para Esbórnia e não tinha que se preocupar com o dia seguinte. E a festa, que nem se ouve chavão, né, do, de repórter da Globo, a festa não tem hora para acabar, não teve hora para acabar. Não acabava nunca. Tudo palmeirense na rua de camisa comemorando, rindo, chorando, se abraçando, desconhecido. Foi uma noite espetacular, maravilhosa. Eu tava solteiro, então não tinha dia do namorado para me preocupar, para melhorar aí do negócio. Então, foi um momento espetacular. Vejam que